Aleluia. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Quem está feliz aí? O pessoal está feliz mesmo. Muito bom. Muito bom estar aqui mais uma vez. Quero agradecer mais uma vez a amizade, o carinho de toda a equipe. Sempre somos muito bem recebidos aqui. E dessa vez eu fui convocado para vir aqui com uma condição, trazer a minha esposa. Ela está aqui. Não que isso signifique muita coisa, ela vir que talvez não, acho que não muita coisa. Ela é maluca também. Ela roda no manto. E fico com ela, a Jaqueline, ela é linda. E estou com minha filha também, a Débora, está aqui. Eu vim preparado para pregar uma palavra, mas Deus faz isso comigo, eu me preparo à toa. Aí eu vim aqui, vi essa mesa, aí troquei a palavra agora. Então, tipo assim, não tem esboço. Então, a gente vai seguindo aqui, vai ver o que vai dar, tá bom? Amém? Amém. O pessoal aqui é doido mesmo, né? Falar um pouco dos livros, antes de começar o tiroteio. A glória é devida ao seu nome. Esse livro fala sobre a presença de Deus e a busca incessante por conhecer e se relacionar com a presença de Deus. E fala sobre a adoração. Então, está vendendo ali. O livro dos processos, falsos profetas. Esse livro fala sobre como... É literal, querido, tem processo. Sou processado por esse livro. Meu advogado fica como? Esse livro fala sobre uma instrução de como identificar os falsos profetas, o falso evangelho e a falsa igreja que está permeando a igreja brasileira e as nações hoje. Não sei se você sabe, mas tem sem número de seitas evangélicas aí espalhadas no Brasil. Então, esse livro é uma instrução para a igreja, para você não ser enganado. Também é uma bênção para o meu advogado. Outro dia, essa é muito boa. Outro dia, está indo para a internet isso aqui? Tá, né? Não? Graças a Deus. Outro dia me chamaram para ir pregar numa igreja, e foi indicação de um amigo meu. Aí um amigo meu me indicou. Aí eu cheguei lá, preguei, igreja, fiquei um pouco assustado, igreja gigante, tipo, até umas 5.000 pessoas gritando, e aí, aquela confusão. Eu entreguei 10 da noite a palavra, eles ficaram rolando no chão até meia-noite, eu fiquei até assustado. Quase que eu falei, gente, tá bom, vamos embora. Eu quero ir pro hotel, eu sou velho. Aí beleza, tudo bem, quando eu entro na sala, né, na sala para jantar, quem que está lá sentado? Um cara que eu falei dele no livro. Resumindo, eu vendi o livro dos falsos profetas na igreja de um falso profeta. E eu não sabia que eu estava lá. Essa é a minha vida. Por isso que meu advogado fica como? Feliz. Isso aí. Depois eu falo quem foi que me indicou para ir lá. É amigo do Bernardo que me indicou para ir lá. Não, foi um amigo do Bernardo, não vou falar de onde não. Mas é do Sul, o amigo dele. Aí, que me indicou para ir para lá. Não, ele indicou para eu ir Amigão. Esse livro aqui fala sobre fim dos tempos, princípios da batalha espiritual. Muito bom. E esse aqui fala sobre avivamento, derramarei meu espírito. Esse fala sobre o ministério profético, os dons, não apagueis o espírito. O das mulheres acabou tudo, eu não consegui trazer, mas vocês podem comprar lá na loja do Desescope. Isso aqui é um caderno devocional, capa dura, que consegue sobreviver à Bolsa das Mulheres. A Bolsa da Mulher tem um bicho dentro que come os livros, já viu? Então, essa aqui é capa dura. E tem aqui um QR Code com um curso devocional que eu gravei para você poder usar esse caderno. Então, está tudo vendendo ali. Você pode comprar, você vai ser abençoado, você vai me abençoar também. E é isso. Então, vamos lá. Se é para falar de mesa, vamos falar de mesa. Que o Senhor nos ajude nesse esboço imaginário. Se eu falar um texto, aparece aqui? Então, vamos lá. Gente, uma pergunta sempre, vocês estão rindo de por quê? Então coloca para nós aí, Isaías 41:8.
Ainda bem que eu vou pregar sobre mesa, um lugar à mesa. Eu ia falar sobre anticristo. Essa passagem, para mim, ela é uma passagem que fere o meu coração há muitas décadas. Quando eu tinha 15 anos de idade, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu tive um encontro com o Senhor, no Rio de Janeiro. O movimento das comunidades estava muito forte naquela época, e teve um despertar nas igrejas históricas. Então o Espírito começou a cair nas igrejas históricas, e o pessoal começou a ser batizado com o Espírito Santo. Era uma maluquice. O pessoal caía nos cultos, só que não tinha referência, né? Você imagina, a pessoa começou a cair, aí todo mundo, por que a pessoa caiu? Porque a pessoa não sabia. Eu tive um encontro nessa época, eu e a Jaque também, e com 15 anos de idade, onde eu fico para não fazer barulho? Aqui. Com 15 anos de idade, a igreja que eu era foi querer me dar um jeito, porque eu era um adolescente meio psicopata, e me mandaram para um evento chamado Louvor Profético no Rio de Janeiro, que era no Bennett, que era uma faculdade metodista. Eu era da igreja metodista na época, metodista do Brasil. Minha família era muito tradicional na igreja metodista, então eu trouxe muitos problemas para minha família, né? E aí me mandaram para esse lugar. Não, deixa o texto aí, deixa ele aí. Texto. Aí, voltou. Aí, me levaram para esse evento. Era um evento chamado Louvor Profético. Eu tinha 15 anos de idade. 1995. Quando eu cheguei lá, tinha um cara muito grande. Ele começou a ministrar e pregar. E ele começou a pregar sobre a amizade com Deus. Deus está procurando amigos. E aí, no final, esse cara, ele cantou uma música que mudou a minha vida. Ele cantou: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Hoje esse cara, o Ademar de Campos, ele é um grande amigo meu. Ele foi muito importante nessa época, assim, no ministério dele. Então esse tema da amizade com Deus é algo que mexe comigo desde quando eu tinha 15 anos. Eu quero pregar sobre isso hoje. E essa passagem para mim é muito interessante, porque o profeta Isaías, ele está profetizando para Israel, e Deus está falando algo muito forte. Ele diz assim: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu... Gente, Deus está falando. Não é Abraão que está dizendo que é amigo de Deus, não. É Deus que está dizendo: Abraão é meu amigo. Uau! Não sei se você sabe, mas a primeira pessoa que foi chamada de profeta na Bíblia, em Gênesis, foi Abraão. E quando você fala de profeta, gente, vamos ser sinceros que se a gente falar profeta aqui, no Antigo Testamento, Abraão não é a primeira pessoa que vem na nossa cabeça. Quando vem profeta na minha mente, penso no Antigo Testamento, vem Daniel, Power Ranger vermelho, né? Vem Elias, Yoda, Isaías, Ezequiel. Pô, mas Abraão... E sim, em Gênesis, quando o Abraão chega no lugar, ele fala que a esposa dele era a irmã dele. Aí o rei do lugar pega, né, a esposa de Abraão e leva para o harém dele, até porque Abraão tinha dito que era a irmã, né? E aí, antes dele tocar em Sara, Deus se encontra com o rei e fala para o rei: é o seguinte, devolve a mulher para Abraão, porque se você tocar nessa mulher, eu vou te matar. Eu vou matar toda a sua família. Maluco? Sinistro, né? E detalhe, a culpa nem era do rei, porque o rei nem sabia que a mulher era mulher de Abraão. Sabe o que Deus está fazendo ali? Deus está ameaçando um cara de morte, porque ele estava prestes a tocar na mulher do seu amigo. Como diz no Rio, sinistro. Eu e o Bernardo aqui, vamos nós. E aí eu fico pensando, qual é a maior característica profética de Abraão?
Porque assim, vamos ser sinceros, Abraão nunca fez um sinal, nunca fez um milagre. E a gente não sabe nem profecia de Abraão sobre o futuro. Ele não tem profecia direta. Ele tem coisas que ele ouviu de Deus, mas você não tem profecia de Abraão sobre o tempo do fim, sobre o futuro, sobre as coisas. Não tem. Então, por que Abraão era um profeta? Porque a maior característica de um profeta, de uma pessoa profética, não é aquilo que ele fala, não é aquilo que ele realiza, mas é a sua amizade com Deus. Abraão era amigo de Deus. E aí eu fico perguntando, aí na minha cabeça, lembra que eu tenho 15 anos, hoje eu tenho 45, então são muitos dias pensando nisso. Tá, mas o que Abraão fez para ser amigo de Deus? Como é que foi esse negócio? Qual que era a postura de Abraão? E já que a gente vai falar de mesa, eu quero ler com você uma passagem que me assusta um pouco, que é Gênesis 18. Gênesis 18 é o momento que Deus desce junto com 2 anjos para destruir Sodoma. E a gente sabe que é Deus porque a Bíblia diz que é Deus, e a gente sabe que são 2 anjos porque a Bíblia diz que são 2 anjos. Aleluia! Então beleza, né? É só ler que vai dar tudo certo. Então Gênesis 18:1, agora sim. Você é sinistro, hein? Você é sinistro. Diz que Deus ouve o clamor do sofrimento e do pecado de Sodoma. Esse clamor sobe ao céu e o próprio Deus desce para ver o que estava acontecendo e trazer juízo. Então Deus desceu para quê? Vocês falam aqui, gente? Acabei de falar para que Deus desceu. Vamos lá. Deus desceu para quê? Então ele desceu na terra para trazer juízo. Só que olha que maluquice, olha que doideira. Deus às vezes é estranho. Deus está descendo para destruir uma cidade, mas ele vai passar na casa de alguém primeiro. E aí diz que o Senhor apareceu perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Olha que maravilhoso. Deus desceu para fazer algo e ele pensou, vou passar na casa de Abraão antes. E ele chega sem avisar, na hora do almoço. Não, deixa um, calma, vai dar tudo certo, fique bem. A pergunta é, quem é que chega na tua casa sem avisar na hora do almoço? Só amigos íntimos, adolescentes estranhos e bateristas, só essas 3 raças. Baterista é uma raça difícil. Eu comprei uma Glock na G17, uma arma. Falei para minha filha, baterista não. Pelo amor de Deus. Missionário a gente pensa, mas baterista. Você imagina que Deus está andando na terra e ele chega na hora do almoço de Abraão, na casa de Abraão, e chega. E diz que o Senhor, Yahweh, que nós cantamos aqui hoje, apareceu para Abraão. E aqui temos um problema escatológico, teológico, escalafobético. A Bíblia diz que Deus é invisível, que nunca ninguém viu a Deus. Isso tem mais de um lugar na Bíblia, inclusive em João 1 está muito claro. Deus é um Deus invisível. A Bíblia também diz que Deus habita numa luz inacessível. Uau! Ele não pode ser visto e nunca foi visto. Nunca ninguém viu a Deus. Mas João vai dizer o seguinte, que Deus é invisível, nunca ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito foi que o revelou. Sabe quem apareceu para Abraão aqui? O Cristo pré-encarnado. Todas as vezes que Deus apareceu para alguém no Antigo Testamento, nunca foi o Pai, sempre foi o Filho. Cristo apareceu na casa do seu amigo na hora do almoço, sem nenhum protocolo.
Agora sim, vai. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens. Lembra que é Deus e 2 anjos. Estamos juntos? Ele viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e... Por que ele se curvou? Porque Yahweh não era uma pessoa estranha para Abraão. Ele conhecia o seu Senhor, ele conhecia o seu Deus. Quando ele viu, ele se jogou no chão. Eu fico desesperado quando reuniões como essas, quando o Senhor começa a revelar a sua presença, tem alguém aqui assim, ó. Deus está falando para todo mundo, fica tranquilo. Aí o Senhor começa a encher a sala com a revelação da presença. O sem vergonha está aqui no TikTok. Abraão percebeu a presença do Cristo se aproximando da sua casa. E ele se jogou no chão. Bota o próximo. E disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. É muito boa essa pergunta, né? Porque ele já parou ali, né? É muito bom. Versículo 4. Mandarei buscar um pouco de água para que lave os pés e descanse debaixo dessa árvore. E vou trazer vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até esse seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Agora vem comigo. Eu faço parte de uma rede de ministros chamada Tikkun. Tikkun é uma palavra hebraica que significa restauração. E a Tikkun Brasil, ela é ligada à Tikkun Global. E a sede da Tikkun, dessa rede de ministros, que eu faço parte, fica em Jerusalém. E os líderes são judeus. Algumas semanas atrás, eu e alguns amigos fomos para Israel, num momento muito tranquilo. Estava tendo uma guerra com Gaza, e eles estavam prestes a arrumar uma guerra com o Irã. Aí o que a gente fez? A gente foi lá nesse dia. Foi maravilhoso. Quem acompanhou os stories e viu como que o Douglas é tão preocupado com bomba. Mas isso eu conto no outro dia. Nem o míssil caindo faz o Douglas correr. Douglas, tem um míssil. Não, mas não vai cair aqui não. Douglas, vamos pro bunker. Não, eu estou gravando um vídeo, um conteúdo. Maravilhoso. E nós fomos lá. Deixa eu te dizer uma coisa sobre um judeu, um hebreu. Um judeu, um hebreu, um oriental, ele nunca senta à mesa com alguém que ele não está dizendo: eu quero ser seu amigo e eu quero ter uma aliança com você. Nunca. Quando nós chegamos lá, a gente chegou, fomos no Airbnb, a gente estava. A primeira coisa que aconteceu no primeiro dia era Shabbat, e um dos judeus chamou a gente para ir para a casa dele, no primeiro dia. E era Pentecostes, e a gente chegou no primeiro dia e fomos jantar na casa com os judeus. Sabe o que ele estava dizendo? Convidando a gente para sentar na mesa com ele. Vocês vieram aqui e eu recebo vocês como meus amigos. A minha casa tem uma aliança com vocês. Quando Abraão convida Deus para sentar à mesa dele, gente, Abraão não é louco, ele não quer alimentar Deus. Tipo assim, Deus deve estar cansado, está andando no sol, vamos dar comida para ele. É muito significativo o que Abraão está fazendo. Ele está convidando ele para sentar à mesa da sua casa. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, você quer ser meu amigo? Ele está reafirmando: Senhor, eu tenho uma aliança com você. A gente precisa lembrar que nós estamos no Gênesis 18, porque no Gênesis 15, Deus tinha feito uma aliança com Abraão.
E agora Abraão está dizendo, eu tenho uma aliança com você, por isso você tem um lugar na minha mesa. E sabe o que é o melhor dessa passagem? Abraão convida Deus para comer com ele, e Deus fala, eu aceito. É maravilhoso, né? O Cristo pré-encarnado sentou na mesa de um homem e comeu uma comida com ele. E a pergunta é, para onde foi essa comida? Tem gente que tem certeza que Jesus é um fantasma. Gente, Jesus tem um corpo. E Jesus já tinha. Aqui ele já tinha um corpo. Aí depois você fala, mas como que é isso? Sei lá. Depois você pergunta para o Bernardo, ele que é teólogo de grande estirpe. Você entende que não foi um fantasma que sentou na mesa de Abraão, um homem. O Deus pré-encarnado sentou na mesa de Abraão e comeu com ele. E celebrou na mesa, nós temos uma aliança. Tem alguém aí? Lá na frente, Jesus é chamado de amigo dos publicanos e pecadores. Você sabe por que Jesus é chamado pelos religiosos de amigo dos publicanos e pecadores? Por quê? Porque Jesus tinha a estranha mania de sentar à mesa com publicanos e pecadores. Quando Jesus encontra Zaqueu, lembra? Lembra? O que Jesus fala para Zaqueu? Hoje eu vou comer na tua mesa. O que Jesus está dizendo? Jesus é um judeu. O que Jesus está dizendo para Zaqueu? Eu quero ter uma aliança com você. Eu quero ser seu amigo. Aleluia. A coisa é tão grave que a primeira aliança e a segunda aliança são celebradas aonde? Em uma mesa. Vamos abrir aqui Êxodo 24, versículo 9, por favor. A gente está indo bem no nosso esboço imaginário. Êxodo 24, versículo 9. Esse é o momento que Moisés, Arão, seus filhos e 70 anciãos de Israel, eles sobem no Sinai. Você precisa entender que o que está acontecendo aqui? A tempestade de Deus desceu para o Sinai, ou o Sinai subiu para a tempestade de Deus, sei lá o que aconteceu. Só sei que Deus desce no Sinai. O Sinai começa a tremer. Fogo, relâmpago, trovão, trombeta, tempestade. E aí a voz do Senhor chama Moisés para subir com ele. E aí Moisés chama a liderança de Israel e vai ao encontro da presença do Senhor no Sinai. Bota o próximo, por favor. E aí, o que aconteceu? O que eles fizeram? Eles o quê? Pô, mas aí Deus aí não é invisível? Deus nunca foi visto, ninguém nunca viu o Pai, nunca. Mas todas as vezes que Deus se revelou na história, sempre foi o Deus unigênito, o Filho unigênito, Cristo. A pergunta é, quem eles viram dentro da tempestade? O Cristo pré-encarnado. Sabe o que está acontecendo aqui? É uma cerimônia de casamento. Deus está se casando com Israel, porque a Bíblia vai dizer que Israel no Antigo Testamento era a esposa de Deus. Deus desceu no Sinai para se casar, para fazer uma aliança com Israel. E essa é a primeira aliança. E diz que eles viram o Deus de Israel, cujos pés, calma. Isso. Eles viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu e seu resplendor. Eles viram o trono
do Senhor, e eles viram um mar de fogo que saía desse trono. Mesma coisa que Daniel viu. Bota o próximo. Deus, porém, não matou eles. Eles viram a Deus e depois fizeram o quê? Então a aliança que está acontecendo aqui, ela é selada aonde? Numa mesa. Depois Jesus encarna, chama os seus discípulos. E antes de subir para a cruz, Jesus promove uma nova mesa. O mesmo Deus que estava sentado na mesa com Moisés e os anciãos, agora está sentado com os apóstolos. E aí o que ele faz? Ele parte o pão, ele toma o vinho, e ele diz: esse é o cálice da nova aliança. Porque a primeira aliança é ele se casando com Israel. Estamos juntos? Mas agora ele vem para fazer uma nova aliança. Não é uma aliança inédita, é uma nova. Porque agora, por causa da obra da cruz, a esposa de Cristo não é mais apenas Israel. Efésios capítulo 2 diz que por causa do sangue de Jesus, o muro da inimizade que separava os gentios das promessas foi derrubado. E agora nós que estávamos longe fomos aproximados às promessas de uma aliança. E por causa do sangue, ele fez dos dois um homem. E agora a igreja é a esposa de Cristo, e a igreja é formada pelo remanescente de Israel, que continua crendo em Jesus, e os gentios que confessaram o senhorio de Cristo. As duas alianças foram seladas numa mesa. Naquela época, na época de Abraão, na época de Jesus, quando um judeu queria fazer um negócio, fechar um negócio, então ele compra de um terreno, alguma coisa, ele fechava o negócio em uma mesa. Na mesa dizia: nós temos um acordo, nós temos um pacto, nós temos uma aliança, nós estamos fechando isso aqui agora. Nós precisamos entender o poder da mesa. Nós precisamos entender a graça e o privilégio que é participar da mesa do Senhor. Tem alguém aí? Vou te mostrar algo grave. A mesa era algo tão grave para os judeus, que tem uma passagem que é maravilhosa, que a gente vai achar ela em algum lugar aqui, no meu esboço imaginário. Ela está em Gálatas. Acho que é. Deixa eu ver. Bota o 2 aí. Gálatas 2, versículo 11. Vê se é isso aí. Gálatas 2, versículo 11. É isso aí. Esse aí é um dia que, quando chegar o reino, se tiver alguma sala no reino que pode assistir todas as cenas do passado da Bíblia, eu vou entrar e vou mandar. Tiver o YouTube celestial, falei: toca aí o dia que Paulo acabou com Pedro na frente da igreja. Bicho, esse dia aqui me assusta um pouco. Você entende que Paulo e Pedro estão brigando e a igreja inteira está assistindo, e Pedro ficou quieto. E qual que é a treta? Qual que é o objetivo? Qual que é a treta aqui? Mesa. Olha o que diz Paulo. Paulo diz assim: quando, porém, Pedro, algumas versões de Cefas, quando Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Cara, como é que deixaram isso entrar na Bíblia? Não, mas não pode tocar no ungido do Senhor. Não pode repreender
Ai, ele é ungido, ele tem um título, ele é apóstolo. Ai, ele tem um anel de ouro, ele é pai de multidões. Caraca, como é que o Espírito Santo deixou isso andar na Bíblia? Paulo diz, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Gente, está falando de Pedro. Bota o próximo para nós. Pois antes de chegar alguns da parte de Tiago, ou seja, antes de chegar os crentes de Jerusalém, o que Pedro fazia em Antioquia? Lembra que Antioquia era uma igreja que havia muitos gentios. Estamos juntos? E Barnabé e Paulo, eles meio que estavam ali, eles faziam parte da liderança da igreja de Antioquia. Então Pedro estava na igreja no qual Barnabé e Paulo tinham autoridade. Então o super apóstolo Paulo, Ranger Vermelho Pedro, teve que se submeter à autoridade do jovem Paulo. Isso aí fica para outro dia, mas vamos lá. Vamos seguir na mesa, senão a gente vai sair, a Jaqueline vai falar, volta! Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, de Jerusalém, Pedro, o que ele fazia? Ele comia com os... Por quê? O que ele estava dizendo em Antioquia? Nós temos nós somos amigos. Mas aí quando chegaram os crentes de Jerusalém, o que Pedro fez? Se afastou, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Gente, o poderoso Pedro ficou com medo daquilo que iam falar dele. Porque, imagina, vocês falaram que Jesus era amigo de publicanos e pecadores, porque sentava à mesa com eles, o que eles vão falar de Pedro? Você entende o poder da mesa? Você entende a gravidade que é sentar à mesa? E aí Paulo fica louco. Bota o próximo aí. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Gente, não está indo para a internet não, mas hipocrisia, nessa época, era uma palavra muito pesada. Mas não vamos transliterar não, para o dia de hoje não. Nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Gente, o Paulo está louco. Paulo está batendo no Pedro, Paulo está batendo no mentor dele. Barnabé está brigando com todo mundo. Por quê? Por que ele está brigando? Porque eles se recusaram a sentar à mesa. Mesa é um lugar de aliança, mesa é um lugar de intimidade, mesa é um lugar de amigos íntimos, mesa é um lugar de partilhar a vida. Mesa é um lugar de abrir o coração. Mesa é um lugar de ser sincero. Eu vou falar um negócio forte aqui, mas... Aqui, nessa sala aqui, agora... Eu sei que podem ter falado isso para você na igreja evangélica quando você se converteu ou você era da escola dominical. Mas agora, ninguém está tendo comunhão aqui. Isso aqui não é uma reunião de comunhão. Isso aqui é uma reunião onde nós viemos aqui para ministrar ao Senhor e celebrar a sua palavra. Mas comunhão aqui não está tendo. Onde que a comunhão acontece na igreja? Na mesa. Mas vamos sair do subjetivo. É quando pessoas de forma objetiva se encontram num lugar para sentar junto, olhar nos olhos dos outros e compartilhar a vida. Não existe comunhão nessa reunião aqui. Nós vamos ter que entrar, de fato, em relacionamentos profundos, relacionamentos de aliança, porque os dias são maus. E é no lugar da comunhão e da aliança que nós vamos lutar de fato contra a frieza dos últimos dias. Então isso está falando para todo mundo, fica tranquilo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Terminei a introdução, vamos para a palavra.
Agora vamos abrir em Romanos 11. Seja o que Deus quiser. Vocês que botaram esse tema, não tem nada a ver com isso. Vamos lá? Agora vamos achar o versículo, porque o nosso esboço está muito organizado. Eu falei, o que eu falei? Romanos 11? Não, eu falei errado, é Coríntios 11. Não, calma aí, gente. 1 Coríntios, capítulo 11. E o versículo a gente vai achar. Então vamos começar do 17. Paulo está exortando a igreja de Corinto por causa da mesa. A mesa do Senhor. Ele diz assim: entretanto, não vos elogio, cadê? Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Caraca, que delícia, hein? Paulo é brabão, mano. Paulo era violento. Versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês até ponto eu creio. Ele não está falando aqui de culto grande, não. Ele está falando de um culto numa casa, tá, gente? Onde tem no máximo 20 pessoas. E a reunião acontecia onde? Hã? Na mesa. Bota o próximo aí. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Caraca, que maneiro. Versículo 21. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se... O que está acontecendo? Cada um trazia sua comida, sentava e ninguém partilhava nada. Era uma reunião de consumidores, egoístas e idólatras. Você precisa entender que nessa reunião, na igreja, tem ricos e pobres. Então, imagina, chegava o cara lá com aquele banquete para a família e chegava um que não tinha nada. E cada um comia o seu e o outro que se exploda. Tinha aparência de mesa, mas não tinha comunhão. E aí tem uma coisa aqui que Paulo diz que me apavora. Vamos achar aqui, onde está. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria... Bota o próximo. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e outros já morreram. Gente, vamos, como diz meu amigo Marcos Brunet, vamos pausar isso aqui. Você está entendendo o que Paulo está falando aqui? Que a reunião da mesa está gerando doença e morte. Por quê? Porque egoístas, consumidores, idólatras, estão se aproximando da mesa do Senhor. A gente precisa entender o poder da mesa. Porque a mesa tem um poder para trazer maldição, mas também tem poder para trazer bênção. Se você é alguém que não está disposto a ter comunhão, se você é alguém que não está disposto a abrir o seu coração, abrir a sua vida, partilhar daquilo que você tem, partilhar daquilo que você é, seja dificuldades e coisas boas. Então, eu te aconselho, quando tiver a ceia, você nem pegar no cálice. Aleluia. Quando eu era pequeno na igreja histórica, o pessoal falava assim: se tiver alguém pecado aqui agora, vamos se arrepender, porque se você se tomar sem pecado, você vai ser maldito. Mas não está escrito isso aqui.
Está escrito lá sobre a placa do carro. Mas, não está escrito que se alguém se aproximar da mesa em pecado, é maldito. Está escrito isso, gente? Hã? Eu lembro que eu era pequeno, né, eu era adolescente, aí as pessoas falavam assim, não, você brigou no futebol, se arrepende antes de tomar ceia. Você precisa se consertar. Aí todo mundo ajoelhava, né? Dia da ceia, o pessoal de roupa de ceia. Não tinha roupa de ceia? Maneiro, né? Os outros dias era zoado, mas o dia da ceia, não, vou de roupa de ceia. E eu preciso me arrepender. O cara não se arrependeu o mês inteiro, mas aí ele faz o combo. Antes da ceia, era assim, Senhor, perdoa os pecados tudo aí, aqueles que eu lembro, aqueles que eu não lembro. O texto não está dizendo que alguém que está em pecado se aproxima da ceia, da mesa do Senhor, vai experimentar maldição. O que está dizendo é, aqueles, está falando para crente, se você não está disposto a viver comunhão de verdade, se você senta na mesa, isso pode estar fazendo mais mal do que bem para você. Repita comigo, doença e morte. Olha que delícia. Dizem que tem que fechar a palavra tem que fechar da conferência no sábado com júbilo. Aí trouxeram eu. Tá? Agora vamos pensar. Se aqueles que não discernem o corpo se aproximam e são malditos, e se aquele que não discerne o corpo, ele pode ser ferido com doença e morte, aqueles que se aproximam da mesa do Senhor, os amigos de Jesus, que amam o Senhor e amam o seu corpo, quando se aproximam da mesa, quando se assentam à mesa, nesse lugar, há saúde e vida. Quem está entendendo? Tem alguém aí? Quando nós sentamos à mesa para partilhar a vida. Gente, eu não estou falando só do dia que tem a ceia. Eu estou falando de você convidar alguém da comunidade para ir na tua casa. Estou falando da reunião, aqui como é que chama? Célula. A reunião da célula, onde a célula se reúne para ter comunhão. Nesse lugar existe saúde e vida fluindo. Quantos estão entendendo aqui? Ó Senhor. Eu quero ler o último versículo, mas como eu aprendi com o Subirá, quando alguém está pregando e diz que vai ler o último versículo, isso não significa nada. Eu quero abrir com você em Apocalipse, no capítulo 3. Vou chamar o Rafa aqui. Essa passagem também, ela foi muito mal interpretada no contexto de igreja que eu participei. Quando Jesus está profetizando em Apocalipse 2 e 3, ele está falando para a igreja. E para a igreja de Laodiceia, ele vai falar algo muito forte. No versículo 20 do capítulo 3, Apocalipse 3, 20. Jesus diz o quê? Eis que estou e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que Jesus está falando para a igreja? Ele está falando isso para incrédulo? Está falando isso para quem? E aí no contexto de igreja que eu cresci, eu aprendi a usar esse versículo para fazer evangelismo na rua. A gente chegava para as pessoas, né? E falava, ó, Jesus está batendo na porta do teu coração. Se você abrir o seu coração, ele vai entrar. E a gente falava, se alguém ouvir a voz do Senhor, falava para os incrédulos, né? E abrir a porta do seu coração, Jesus vai entrar nessa noite. Quem aqui quer deixar Jesus entrar nessa noite?
Mas o que ele está falando aqui? Ele está falando para incrédulo? Ele está falando para uma igreja. E outra, ele não está falando para uma pessoa, ele está falando para uma igreja inteira. Eu estou batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Porque eu quero assentar à mesa com vocês. Eu quero repousar a minha presença na comunhão que vocês têm. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu quero ser amigo de vocês. Eu quero ter uma aliança profunda com vocês. Eu quero revelar a minha glória, o meu amor, o peso da minha presença sobre a tua casa, sobre a tua família. Quem aqui quer abrir a porta da sua casa e que convidar Jesus para sentar, repousar na mesa? Quantos aqui querem ser amigos íntimos de Jesus? Quantos querem de fato viver plenamente essa nova aliança? A aliança do sangue, o sangue que foi derramado e abriu um novo e vivo caminho de volta para Deus. Nós éramos inimigos de Deus, merecedores da ira. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Jesus, o Deus Criador, desceu, subiu na cruz e derramou seu sangue para nos comprar para Deus. E Ele nos libertou de um império, nos transportou para um reino de amor, nos fez sacerdotes desse reino e nos convida para uma jornada de intimidade, aliança, amor e amizade. Mas eu quero profetizar algo para você nessa noite. Não existe possibilidade de você viver essa amizade fora da comunhão da igreja. Vou repetir. Não existe maneira de você viver essa amizade com Jesus longe da comunhão. É na comunhão que Ele se revela. Jesus, Ele tem um corpo na terra. Ele tem um corpo físico de carne e osso no céu, mas Ele também tem o corpo místico na terra. E Ele está revelando a sua glória através do seu corpo. E hoje existe uma heresia de pessoas que dizem: eu não preciso da igreja, eu não preciso viver comunidade, eu não preciso de pastoreio, eu só preciso de Jesus. Essa pessoa está enganada. Na mesa do Senhor existe vida e saúde. A minha oração e intercessão é que Deus possa derramar um amor, seu amor, por meio do seu Espírito aqui nessa casa, para que os vínculos espirituais cresçam nessa casa, para que relacionamentos de aliança se aprofundem nessa casa, para que a cegueira, a rebeldia, a idolatria, o egoísmo acabe no nosso meio nesses dias. Eu te abençoo para brigar bastante. Aleluia, recebe. Porque se você não está brigando com ninguém aqui, é porque você não tem comunhão. Aleluia. Não, é tão pacífico lá na igreja que eu estou. Então, você não vive comunhão? Por isso que é pacífico. Você não briga com ninguém, ninguém briga contigo, ninguém conhece a tua vida, você não conhece a vida de ninguém, você não se envolve com os problemas de ninguém, ninguém se envolve com os seus problemas, e você só vem aqui para assistir um culto. Só que Deus está falando um tempão. Gente, isso aqui não é um shopping, não. Você vem aqui para consumir algo no final de semana. Isso aqui é a casa de Deus, isso aqui é o corpo de Cristo, isso aqui é a família de Jesus. Isso aqui é um lugar de relacionamentos profundos de aliança.
Se você faz parte dessa casa, o que isso significa? Que você vai ter que se envolver com os problemas dos outros. E os outros vão se envolver com os teus problemas. Aleluia. E adivinha, não vai ser divertido. Se você quer ser presbítero, quer ser pastor, seja bem-vindo. Parabéns. Você quer se meter no problema de todo mundo. Boa sorte. Aleluia. Ah, mas aqui tem fofoca, mas tem briga, mas tem gente estranha, tem adolescente, tem baterista, tem... Não, mas eu não quero me envolver não, é muito confusão. Então, gente, a igreja é igual a Arca de Noé, gente. Tem todo tipo de bicho lá dentro. Aleluia. Tem jumento. Tem burro. Tem galinha. Tem cavalo. Tem coelho. Tem até viado dentro. Mas aí, não, eu não quero não. Mas o que tinha fora da arca? O que tinha fora da arca? Morte. E dentro da arca? Vida. Mas essa vida era um caos. Imagina aqueles bichos tudo gritando. Imagina o fedor que era aquela arca, gente. Mas o que tinha do lado de fora? E o que tinha dentro da arca? Não existe outro lugar. Não existe outro lugar. A mesa fala da aliança que Jesus fez com o seu povo. E nós somos o corpo de Cristo. A expressão da glória do Cristo na terra. Que o Senhor nos livre do espírito do consumismo. E que Ele restaure o sacerdócio dos santos nesses dias. E que Ele aprofunde os nossos relacionamentos entre nós. E que a sua presença repouse sobre nós. Quando você recebe essa palavra? Amém. Você está esperando o que para cantar? Quando eu falo recebe essa palavra, tu já era para ter entrado. A pessoa vai falar, fala a Deus de novo lá. Vai. Vamos ficar de pé, gente? Queria pedir, chamar o pastor aqui. Chamar o Bernardo também. Queria pedir que você se unisse agora, homem com homem, mulher com mulher. Mas olha só, procure alguém. Vamos só organizar para eu entender. Quem aqui congrega aqui nessa casa, levanta a mão. Tudo bem. Beleza. Não, uma pergunta válida, né? Eu queria... Luiz. Pastor Luiz também, se Davi. Os pastores, né? Da casa. Os pastores que caminham com a gente aí, cadê o pastor Júlio? Está aí? Pode subir. Então eu queria que você buscasse agora alguém. Nós vamos orar juntos. Homem com homem, mulher com mulher. Então, olhe para o lado aí. Não vale a pessoa que está do seu lado, não. É para mover. Vamos mover. Vamos fazer bagunça. Sai do lugar, gente. Vamos. Senhor. Gente, calma, gente. O pessoal agora vai tirar atraso da comunhão tudo agora. Gente, olha para mim aqui agora. Queria que nós orássemos juntos. Você vai orar junto com essa pessoa. E nós vamos confessar aqui nessa noite. Nós vamos celebrar o sangue de Jesus que foi derramado. Nós vamos confessar, nós queremos ser seus amigos, Jesus. E nós vamos confessar, eu tenho uma aliança com o seu corpo. Podemos fazer essa oração juntos? Então junte alguém, comece a orar, vamos orar juntos.
Espírito Santo, cai sobre essa comunidade. Leva-nos a níveis mais profundos de aliança com a sua presença, Senhor. Espírito da profecia, cai sobre nós nesses dias. Levanta a igreja gloriosa no Brasil, Senhor. Levanta a igreja gloriosa no Brasil nesses dias, Senhor. Um povo comprometido com a tua presença. Um povo que entendeu a aliança do sangue. Um povo submisso ao seu corpo, que reflete a sua beleza nessa terra. Espírito Santo, destrói a cegueira do nosso meio. Nós nos reunimos para a vida e para a saúde. Libera saúde e vida, Senhor, nessa noite. Saúde e vida. Virtude de Cristo fluindo no corpo. Mais Espírito Santo. A saúde do corpo daquele que é santo. Vida no Espírito. Repousa a tua presença sobre nós, ó Jesus. Você disse: aonde se reunirem em meu nome para cumprir a minha aliança, eu estaria no meio deles. Aumenta, aumenta, aumenta a consciência da sua presença no nosso meio. Nós queremos ser seus amigos. Nós queremos ser seus amigos. Senhor, seu sangue derramado, uma nova aliança. O seu corpo que foi rasgado, uma nova aliança. O seu corpo derramado. Nós somos o povo da nova aliança. Levanta a igreja gloriosa, Senhor. Levanta a tua igreja gloriosa. Seja glorificado o seu corpo, Jesus. Amigos de Deus, amigos de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Nós abrimos a porta, nós abrimos a porta. Senhor, nós ouvimos a sua voz nessa noite. Nós abrimos as portas para você. Nós abrimos as portas. Vem Jesus, vem Jesus. E assenta na mesa conosco. Preenche a sua casa com a sua presença. Nós abrimos as portas. Amigos de Deus, servindo uns aos outros, amigos de Deus, amigos de Deus, amigos de Deus, servindo uns aos outros, amigos de Deus, amigos de Deus, amigos de Deus, servindo e amando como Ele, como Ele nos amou, como Ele nos amou, como Ele nos amou.
Senhor. Somos o corpo de Cristo. Restaura-nos a alegria de sermos família, Jesus. Nós oramos para que o coração dos pais se volte para os filhos, o coração dos filhos se volte para os pais. Nós oramos pelo seu óleo derramado sobre as nossas cabeças. Nós oramos por pessoas sendo curadas, restauradas, libertas. Nós oramos, Senhor, traumas sendo curados agora. Nós oramos por pessoas rompendo, pessoas que por causa de traumas do passado não conseguiam se conectar e ter relacionamentos profundos. Essa é uma noite de um memorial do Senhor. Nós oramos por profundidade, nós oramos por verdade, nós oramos por vida, nós oramos e te agradecemos, porque essa é uma casa de misericórdia, um lugar seguro, um lugar de cura. Nós queremos estar à mesa com o Senhor e à mesa com os nossos irmãos. Vem e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. O Senhor já não nos chama mais de servos, mas o Senhor tem nos chamado de amigos. Nós queremos ser amigos que correspondem ao Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, revela o teu coração a nós. Queremos ouvir o seu clamor. Ajuda-nos, Espírito, a amarmos como o Senhor nos amou. Ajuda-nos, Espírito, ajuda-nos, Espírito, a servirmos como nos serviu. Ajuda-nos, Espírito, ajuda-nos, Espírito, a compartilhar como compartilhou. Ajuda-nos, Espírito, ajuda-nos, Espírito, a servir como nos serviu. Ajuda-nos, Espírito, ajuda-nos, Espírito, a sermos um como o Senhor é. Se puder acender as luzes um pouco. Se tem alguém aqui que está passando, se tem alguém aqui que está sofrendo de alguma enfermidade emocional ou física ou patológica, levante a sua mão. Deixa a sua mão bem levantada. Isso. Se você está sofrendo de alguma doença, patologia, seja emocional, qualquer doença, fique com a tua mão levantada bem alto, levanta a tua mão bem alto. Vocês que estão aí em volta, coloca a mão no ombro dessa pessoa aí. E como corpo nós vamos liberar vida. Isso, fica com a mão levantada. Ó, tem uma moça ali, ó, tem uma senhora ali. Aqui tem uma moça ali. Tem uma moça ali também, ó. Isso, chega perto aí. Coloca a mão no ombro dessas pessoas. Tem um homem ali, ó. Vamos, gente, se mexe. Tem um outro homem ali. Vamos cercar essas pessoas. Coloca a mão no ombro dela. Nós vamos invocar o nome do Senhor e orar por cura agora. Senhor, lava essa sala com cura, com vida. Vida. O lugar da comunhão é um lugar de sanidade, de saúde. Recebe saúde agora. Saúde. Shalom, que haja shalom sobre a tua vida agora. Repousa a tua shalom aqui nessa sala, Senhor. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Pelas suas feridas nós somos sarados. Quão bom e suave que é os irmãos que vivem em comunhão. É como o óleo que desce na cabeça do sumo sacerdote e é distribuído pelo seu corpo. Libera do teu óleo aqui, Jesus. Óleo de alegria. Unção
saúde, saúde divina, nas suas emoções agora, seja curado agora, 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 crise, burnout, depressão, nós te amaldiçoamos agora em nome de Jesus, seca e morre. Santifica-nos na tua verdade, vem e faz-nos como és com o Pai, edifica-nos em tua perfeição. Só então seremos tua expressão. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Somos dois ou mais em teu nome aqui, todos saberão que Deus o enviou. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. E glória ao Filho. Yeah. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. E toda a glória de Cristo. A ti a honra, a ti a glória, todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Tu és o dono da tua igreja, todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. A ti a honra, a ti a glória, todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Tu és o dono da tua igreja, todo domínio
Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, dando honra e glória a Ele. Obrigado, Senhor Deus, por nos permitir fazer parte da sua mesa e sermos seus amigos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Fábio. Você é tão pequeno por ter sido usado profeticamente, sabe? Essa conferência, Deus falou muito comigo sobre Deus reafirmar alguns pilares e falar sobre a nossa identidade. E eu me lembrei de que a palavra de culto de inauguração da nossa igreja, há 4 anos atrás, tinha tudo a ver com isso. Lá atrás nós recebemos uma palavra profética sobre isso que foi pregado hoje, do que seria essa casa. Mas muito tempo antes, alguns meses antes da gente construir e inaugurar a igreja, quando Deus nos tinha dado um chamado para começar a igreja aqui, essa foi uma oração que eu fiz para Deus. Eu falei: Senhor, já tem muita igreja em Guarulhos, eu não preciso ser pastor de igreja, não é uma carreira, não é um negócio, não é algo que eu quero. Eu quero te servir, eu quero ser seu amigo, eu quero fazer a tua vontade, é isso que eu quero. Mas se é esse o chamado que o Senhor tem para a minha vida, para as nossas vidas como líderes nessa casa, que seja para que essa igreja seja de fato uma família, o corpo de Cristo. Que o nosso nome, o nome de nenhum homem seja levantado nesse lugar, mas que essa igreja seja conhecida como o lugar dos amigos de Deus. De lá para cá, Deus tem feito coisas extraordinárias, né? Nós temos 4 anos de igreja, pessoas têm se achegado, e Deus fala assim: Marcos, não tem nada a ver, e a gente sabe disso, não tem nada a ver com habilidade, não tem nada a ver com nada daquilo que a gente possa fazer. E Deus, eu quero só te lembrar de uma coisa que Deus falou lá no início, que tem a ver com a vocação dessa igreja. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É como se Deus olhasse para a comunhão daquele povo, e a comunhão era aquilo que Deus mais desejava, e eles viviam da forma adequada na mesa, que Deus fala assim: eles são confiáveis para receber mais gente. Você pode dizer para o seu irmão, fala assim: você é uma pessoa confiável para poder cuidar e receber mais gente. Amém? Amém? Você crê nisso? Você crê que hoje nós estamos vivendo e que isso vai crescer? Nós estamos vivendo de novo aquilo que a igreja primitiva estava vivendo. Nós cremos que nós vamos viver, temos tudo em comum, meu irmão. Olha para o seu irmão e fala assim: aqui ninguém larga a mão de ninguém. Fala isso para ele, fala assim: não vou te deixar. Não vou te deixar. Vai ser difícil. Eu estou olhando para o rostinho de alguns aqui, eu sei, é difícil. Mas nós não vamos largar a mão de ninguém. Amém? Quantos foram abençoados no dia de hoje, meu irmão? Muito abençoado. Quantos podem agradecer ao Senhor, aplaudindo a Ele pela vida do Fábio, pela vida do Bernardo, pela vida do Rafa. Obrigado ao time. Fala assim pro irmão do seu lado, fala assim: amanhã é 10h30. Fala assim: se você não puder chegar 10h30, chega 10h15, ok? Amanhã 10h30, pastor Márcio Martins, homem de Deus, vai estar conosco aqui ministrando a palavra. Te espero aqui
Deus abençoe, meu irmão. Que a graça, o amor, a paz, o consolo do Espírito esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Ouve-se um canto eterno que ecoa do trono de Deus. Todo o universo declara que Ele é Rei e Senhor.